Vamos fazer isso, que eu acho que vale a pena, que tenho certeza que vai ser boa. Então, é isso, né? Boa noite a todo mundo. Muito obrigada, né, de cara, às nossas convidadas por estarem aqui para compartilhar com a gente um pouco das trajetórias, né, dos desafios dessa jornada que é ser empreendedora e do que vocês andam pensando sobre isso, né? E aí eu queria começar dizendo, né, que essa atividade ela é uma das formas que a gente está encontrando de se conectar, né, com empreendedoras, profissionais, estudantes aqui da região do Agreste, mas, né, também de Brasil afora e mundo afora, para a gente construir, né, as ações do que a gente está pensando aqui no Armazém da Criatividade, sobretudo voltadas ao programa Minas. Né? O Minas é o programa de equidade de gênero do Porto Digital, né, que é voltado a fomentar a entrada e a permanência, né, das mulheres no ecossistema de inovação de Pernambuco, né, reconhecendo a desigualdade que existe tanto no campo da tecnologia, né, que é o campo mais tradicional de atuação, quando a gente pensa, né, o Porto Digital como parque tecnológico, mas pensando também aqui a nossa realidade do Agreste, né, esse campo do mundo dos negócios, o empreendedorismo, a economia criativa e também a tecnologia. Né? A grande questão aqui é a gente pensar quais os desafios, né, que as mulheres enfrentam para atuar no ecossistema de inovação. Né? E aí, ao longo desse mês, a gente vai ter uma série de encontros, de conversas como essa. Né? Hoje a gente vai começar com esse time bom e de peso aqui de mulheres empreendedoras para conversar um pouco sobre nesse mundo dos negócios. Na semana que vem, a gente tem convidadas para conversar sobre as mulheres na ciência e tecnologia. E na semana seguinte, no dia 24 de março, a gente vai estar aqui com mulheres do campo da economia criativa, né, para pensar um pouco também, né, os desafios, oportunidades e trocar figurinhas, né, nesse campo. Então, tudo isso faz parte desse esforço, né, de construção coletiva que a gente está tocando aqui, né, a partir do armazém, para que as ações que a gente vai implementar ao longo desse ano, voltadas a oficinas de qualificação empreendedora para mulheres, mentorias, clubes de programação, sensibilização de atores do mercado, elas possam ser construídas sempre em diálogo, né, com quem está em campo, com quem está pensando, atuando, sentindo, né, as dores de estar nesses espaços. Então, a gente está fazendo essa live também como parte desse processo de escuta que a gente tem feito aqui em Caruaru, na região, e que a gente quer que continue, né, o tempo inteiro, para que seja um processo de alimentação e de construção coletiva, já que não dá para ser, né, de outra forma mesmo. Então, meu nome é Manuela Donato, sou analista de inovação no time do Armazém da Criatividade, e, né, hoje eu queria agradecer demais a participação dessas convidadas maravilhosas que estão aqui com a gente, que aceitaram, né, estar aqui com a gente. A gente sabe o quanto o tempo tem sido, né, algo tão valioso, tão escasso para a gente, ainda mais quem está nos corres aí do dia a dia. Então, eu queria agradecer muito, né, a Aurijane Arruda, que é CEO no Line Ateliê Criativo, a Georgia Félix, que é empreendedora na Norpa, Jaque Tambor, depois tu vai me corrigir aí, Jaque, é mestra em design, e Silvana Trux, fundadora da Trux. A gente vai conhecer também um pouco aí dessas trajetórias. Eu pedi a elas, né, que me mandassem uma breve apresentação, né, para eu conhecer um pouco mais e que eu poderia utilizar aqui para apresentá-las. Mas eu acho que, como a gente quer mesmo escutar essas mulheres, eu vou, né, pedir que a gente já comece fazendo isso, uma rodada de apresentação, né, pedir a vocês que contem para a gente quem são vocês, né, um pouco da trajetória de cada uma, até se tornarem empreendedoras. Então, eu queria entender um pouco, né, saber um pouco de como vocês chegaram no empreendedorismo, como é que se tornou, né, uma realidade no dia a dia de vocês. Então, né, deixa eu ver. Silvana quer começar com a gente, compartilhando aí? Bora lá. Boa noite a todos que estiverem aqui presente. Eu me chamo Silvana, mais conhecida como Silvana Trux. Eu dei cara crachá, né? Como costumo brincar. Eu dei o meu nome, a minha marca, mais ou menos isso. Esse Trux é truque da NECA. Vocês vão entender de onde surgiu isso. Eu sou casada, tenho mãe de 4 filhos e sempre trabalhando na área da saúde.
foi então que eu conheci algumas mulheres trans. Aqui, eu sou de São Paulo, né? Alguns hospitais aqui de São Paulo. Eu conheci algumas mulheres trans realizando cirurgia nos rins. A minha profissão, trabalhando na área da saúde, é como técnica em hemoterapia. E aí, eu atendendo essas pacientes, começou a me chamar a atenção, porque várias mulheres trans fazendo cirurgia nos rins. Porque não tinha outra patologia, ou era cirurgia dos rins, ou era fazendo hemodiálise, sempre coisas assim sérias. E aí eu comecei a questionar os médicos, os pacientes, as enfermeiras, todo mundo ali que estava por perto, eu comecei a questionar o motivo. E aí acabei sabendo, até mesmo pelas pacientes, que por segurar muito tempo a urina, você acaba tendo vários problemas na saúde. Não só infecção de urina, como infecção nos rins, e aí às vezes perde um dos rins, né? E é aquela situação horrorosa. Cheguei a presenciar a morte de uma mulher trans, cheguei a presenciar várias mulheres trans fazendo hemodiálise. Por eu ser técnica em hemoterapia, eu trabalhando em banco de sangue, muitas das vezes você está fazendo hemodiálise e tem que receber bolsas de sangue. Então, eu ia levar essas bolsas de sangue. Então, eu acabei vendo muitas situações simplesmente por não fazer xixi quando tem necessidade. E aí eu falei, tá, mas vocês não fazem xixi por que motivo? Né? E aí elas explicaram que para ficar com a virilha sem volume, elas colocam a genitália masculina, né? Colocam a genitália por entre as pernas e coloca por cima a fita adesiva. Algumas já colocaram até super bonder, que eu presenciei, eu vi, achei um absurdo, mas é a técnica que elas conheciam, a técnica que elas usam, não é de hoje. Então, assim, é o que elas sabem fazer. E aí, por esse motivo, eu decidi me tornar empreendedora. Se bem que, quando eu decidi sair do hospital para tomar conta da Trux, eu não falava que eu era empreendedora. Demorou eu entender que eu estava empreendendo. Eu falava para todo mundo, então, eu decidi sair do emprego, agora eu sou uma pessoa desempregada e eu estou vendendo calcinhas. Demorou muito tempo para mim falar, não, eu estou empreendendo, eu sou uma empreendedora, porque eu não conhecia também essa palavra empreendedora. Por mais que a gente tenha os estudos que a gente não é leigo nem nada, mas eu achei que estava muito longe de ser uma empreendedora. E aí foi onde eu peguei essa dor para mim, dessas meninas, e inventei uma peça, né, moda praia e moda íntima, mas essa peça está até aqui. Essa é a calcinha que eu patenteei, não sei se dá para vocês verem. Esse elástico coloca na cintura, esse funilzinho guarda a neca aqui dentro, puxa para trás e prende com alcinha de sutiã. Essa é a técnica que elas fazem, só que de uma forma saudável. A virilha fica sem volume, né? E aí você consegue fazer xixi quando quiser, por essa alcinha de sutiã que tem na parte de trás. E foi daí que surgiu a Trux. Muito massa a tua experiência, Silvana. A gente vai perguntar mais coisas aí, que eu já estou bem curiosa para saber mais dessa tua trajetória. Jaque, quer contar um pouco para a gente dessa tua trajetória de se fazer empreendedora? Menina, primeiro, boa noite a todo mundo, né? Todo mundo que está aí assistindo, a vocês todas. Eu estou completamente fascinada com o produto de Silvana. Eu passei o dia inteiro ontem olhando assim, minha gente, e assim, como fã do RuPaul's Drag Race, né? Que eu assisto desde sempre, eu fiquei com aquela coisa assim da designer. Como assim? Ninguém tinha pensado nisso antes, cara, sabe? Tava tão na cara, assim, esse é o brilho do empreendedorismo, assim, é muito bonito de assistir, parabéns, estou encantada assim, de uma maneira muito, muito, como há muito tempo eu não fico com o mesmo produto, e olha que eu trabalhei com incubação com 45 empresas, vi muita coisa, estou encantada de verdade. Bom, eu já fiz muita coisa na vida. Eu sou designer de formação, já trabalhei com desenvolvimento de coleção, já trabalhei na área de acessórios para confecção, já fui gerente de design de uma empresa que representava esse tipo de produto. E hoje eu sou mestre em design, que eu até falei assim, pelo amor de Deus, vamos gastar esse título, como é que eu te apresento? Eles vamos gastar esse título porque deu muito trabalho. Mas aí eu não me encaixo só nisso, né? Eu me apresento essencialmente como professora. Eu sou professora de universidade, dou cursos livres, e por perceber que existia um gap, né? Existe um buraco entre a formação
acadêmica e o mercado, existe esse vazio gigante que as pessoas percebem depois que entram no mercado e aí que vão aprender. Resolvi lançar a Tambu, que é uma comunidade criativa. Na verdade, a gente começou como uma produtora de figurino, de eventos de moda, de fotografia, de conteúdo. E ganhamos esse bracinho nesses últimos 2 anos aí, esse último ano e meio. Sem considerar esse ano que a gente ficou parado, né? Sem fazer nada, eu não estou contando com 2020, a gente pula 2020. E aí eu percebi esse buraco, esse processo muito no processo de incubação. Eu trabalhei na gestão da incubação do Marco Pernambucano da Moda, e a gente gerenciou a incubação de 45 empresas durante todo o processo. Então, por isso que eu falei, assim, eu já vi muita coisa de gente que está começando, já vi muito produto inovador, de moda, de confecção. E é difícil eu sabe, eu sempre olho assim e faço, não sei, não é tão novo, assim, a gente fica com o olhar tão acostumado que quando eu vejo uma coisa nova, realmente meu coração acelera, eu faço, eita, coisa boa, é muito bom ver isso. Isso que eu falei da coisa da Silvana. E é isso, hoje eu estou trabalhando com a Tambu, a gente promovendo cursos livres. A gente tem uma pegada muito de encontro, de network, de se encontrar, de se ver, de fazer encontros ao vivo, né? O Armazém já foi palco de alguns encontros que a gente promoveu. E aí a pandemia meio que quebrou minhas pernas, porque eu não estava acostumada com o virtual, né? Eu precisava do encontro. Estou começando a me reestruturar agora e realizar esses encontros virtuais. E também sou, há pouquíssimo tempo, chefe do setor de moda e design de moda da Prefeitura do Recife. E aí também estou responsável por alguns projetos na área de gestão pública, né, na minha linguagem. Então, são várias coisas que intermeiam, assim, a parte de professora, ser designer, ser empreendedora, ser mãe agora também há pouquíssimo tempo, que é outra alcunha que eu ganhei gigantesca no último ano. E o meu maior desafio, né, ajustar tudo isso dentro de um cenário que não facilita para as mulheres. Obrigada, Jaque. Eu vou passar já a bola aí para a Geórgia para ela contar um pouquinho para a gente. Oi, boa noite. Meu nome é Geórgia, como todo mundo viu, eu tenho 24 anos e eu sou empreendedora há 5 meses, mais ou menos, um pouco mais de 5 meses. Eu sou formada em administração, eu estudei na Federal de Caruaru, por isso tipo, eu já tive alguns vínculos com a Armazém, sabe? Eu já tive aula lá, tudo mais, já conheço um pouco de como funciona. Sobre a minha jornada empreendedora, eu comecei agora no meio da pandemia, a minha empresa. Eu me formei em 2019, e aí depois que eu me formei, eu fiquei sem saber o que fazer, tipo, sem saber o que eu queria trabalhar, porque eu acho que os meus interesses de trabalho, tudo que eu acredito, eles eram um pouco sensíveis, eles são um pouco sensíveis dentro do mercado que existe, porque eu gosto muito, eu preciso, na verdade, trabalhar com alguma coisa que caminhe para o desenvolvimento sustentável, sabe? Quando não envolve isso ou vai em encontro disso, eu não sinto motivação nenhuma. E aí que quando eu me formei, que eu pensei, e agora que eu vou trabalhar, estava muito difícil para mim me encaixar em algumas coisas, sabe? Eu pensava uma coisa X, uma coisa Y, e nada disso me enchia os olhos, porque eu ia ter que ir em encontro comigo mesma, e eu achava que, tipo, eu podia fazer isso por uma semana, mas por um mês eu já ia ficar, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? E aí que eu decidi que eu queria empreender com moda, eu sempre pensei nisso, tipo, minha vida toda, mas, tipo, eu decidi, depois que eu me formei, foi quando eu decidi mesmo que eu queria empreender com moda, mas, e aí eu queria, antes de começar realmente a empreender com moda, eu queria estudar mais, sabe? Como eu falei, eu me formei em 2019, eu tenho 22 anos, e eu queria estudar mais um pouco, eu me formei em administração e eu queria estudar moda. E aí eu fui morar em Recife, para fazer moda no Senac. Mas aí eu tive, tipo, 3 semanas de aula e chegou a pandemia. E aí, quando chegou a pandemia, tipo, tudo mudou. Acabou que eu não tinha mais trabalho, nem tinha faculdade, não tinha nada. Tava só vivendo isolada e pronto, só vivendo normal, tipo, um zero, assim. E aí, que no meio da pandemia, eu decidi que
acabou que no meio da pandemia eu tive que sair da faculdade, eu sou de Santa Cruz, eu estudava em Recife, e aí eu tive que sair da faculdade, e aí eu decidi que eu ia voltar a morar em Santa Cruz, na casa dos meus pais. E que, tipo, agora ia ser a hora, como eu tinha saído da faculdade, ia ser a hora que eu ia começar a minha empresa. E aí eu comecei, sabe? E a minha empresa, nem falei o que é ainda, mas eu fabrico roupa e vendo na internet. Eu tenho um e-commerce, mas eu tenho uma marca, sabe? Eu não revendo, eu faço ela do zero. E aí, tipo, quando eu fui começar a minha empresa, foi bem difícil no começo. Eu ainda estou no começo, então ainda está sendo difícil, ainda está sendo muito difícil, porque, como eu falei, só tem 5 meses e é como se fossem duas empresas em uma, porque tem a parte de produção e a parte de venda, que são dois trabalhos totalmente diferentes. E aí, quando eu vim para Santa Cruz, para começar a minha empresa, eu acho que eu trabalhei nela uns 2 meses antes de realmente lançar, sabe? Foi bem difícil, porque a minha empresa, que eu, como eu falei, né, eu vendo roupa, a minha ideia é que seja moda o mais sustentável possível. Eu não me defino como moda sustentável ainda, porque ainda falta um caminho gigante para eu poder dizer que minha empresa é sustentável. Eu ainda não uso o tecido que eu queria, várias coisas, mas o meu caminho, assim, tudo que eu faço, tanto o que eu vendo quanto o que eu sigo dentro da empresa, é sempre nesse caminho de desenvolvimento sustentável, sabe? Tanto em relação ao uso de plástico, ou à geração de resíduos, em relação aos meus relacionamentos de trabalho, de ser o mais saudável e sustentável possível e tudo mais. E aí, tipo, eu vim para Santa Cruz e nesses 5 meses eu comecei a Norpa, que é a minha empresa, e acabou que, assim, no começo eu estava super insegura, porque, como eu falei, tipo, o que eu acredito de trabalho é uma coisa bem sensível e que aqui na região da gente, eu acho que ainda está, tipo, ele ainda está chegando, sabe? Isso de, tipo, esse desenvolvimento sustentável mesmo. E aí eu fiquei super insegura em relação a tudo, não sabia, tipo, se as pessoas iam entender, se as pessoas iam entender, tipo, por exemplo, que eu não uso plástico, como assim a roupa não vai vir embalada numa sacolinha daquela de loja, sabe? Coisa simples, mas que me deixou super insegura. E aí, tipo, eu tive que ir em contramão a vários saberes antigos já, dentro de produção de roupa e tudo mais. Eu tive que realmente, tipo, em alguns momentos eu tive que ir pelo que todo mundo disse que eu tenho que fazer, mas depois eu percebi que eu tenho que seguir a minha intuição nas coisas, porque sempre que eu vou seguindo vai dando tudo certo. E aí, desde que eu lancei, que foi em outubro, a empresa, tipo, eu pensava que eu ia lançar e ia demorar um pouco as pessoas entenderem, né, eu criar um público, mas desde que eu lancei foi um pipoco, assim, tipo, vem só aumentando, sabe? Acho que em 5 meses, tanto eu, empreendedora, quanto a empresa cresceu, uma coisa que eu estava esperando para um ano, tipo, foi tudo muito rápido, e eu acho que o que está sendo mais forte na minha empresa agora é realmente o nome, sabe? Tipo, o nome da Norpa já está sendo muito forte, tanto em relação a saber que tipo, em confiança do produto. E a relação de consumidor e empresa também está sendo uma coisa bem forte, que está fazendo tudo crescer muito rápido. Até quando eu fui convidada por Bárbara, que ela não está aqui para essa live, eu fiquei pensando, será que eu vou ter alguma coisa a acrescentar? Porque só faz 5 meses que eu empreendo, eu ainda sou muito verde, sabe? Tipo, tem muitas coisas que eu não sei, eu ainda erro muito, que eu sei que é falta de maturidade e tudo mais. Mas, tipo, eu estou aqui para a gente trocar ideias, né? E eu acho que, tipo, que para mim, essa jornada até agora está sendo fantástica. Eu estou gostando muito, está me ajudando muito, até como mulher mesmo, tipo, como está me ajudando na minha segurança e tudo mais. Então é isso. Muito massa, Jorge. Muito bacana ouvir experiências tão diversas assim, né, de vocês. A gente vai cutucar mais sobre cada uma dessas. E aí, para fechar essa primeira rodada, queria ouvir também aí a Aurijane, que eu fico só chamando de Jane, né? O meu costume aqui da intimidade, mas eu ouvi um pouquinho da experiência dela com a Laine. Oi, gente, boa noite, tudo bom? Então, como o Manu, né, falou, meu nome é Aurijane, mas podem ficar à vontade para me chamar de Jane, de Auri, né? Papai é criativo, então puxei isso dele. A criatividade está no berço. Eu fiquei também bem encantada com cada história. Eu conheço o Jaque pessoalmente, né? Jaque já tem uma estrada aí grande e já me deparei com ela em alguns momentos. Já tinha conhecido, esqueci o nome dela agora, de São Paulo. Deixa eu ver aqui o nome, me perdoe, tá? Silvana, né? Para decorar nomes, eu sou meio ruim. Que é a Silvana. Silvana, eu tinha te visto no Shark Tank, né? Que eu também sou consumidora desses programas de empreendedorismo.
e tinha te conhecido no Shark Tank e achei bem legal a tua ideia de negócio, de verdade. E foi um prazer também agora ouvir a Geórgia. Super me identifiquei, né? Nós também temos uma marca de moda sustentável e realmente é um desafio. E eu vou me apresentar agora. Eu sou designer, certo? Sou produtora de moda. Eu trabalho com moda há 10 anos, certo? Sou formada aqui em Caruaru. Me formei em Caruaru em 2017, mas eu já tenho uma formação em moda em 2011. Sou casada e não tenho nenhum tipo de relação na família com moda, né? Eu sou de Recife, sou de uma família extremamente tradicional, né? Onde tem profissões extremamente tradicionais na área da saúde, né? Na área de engenharia, medicina, enfim. E eu me deparei com a moda no ensino médio, então foi um curso, assim, eu me lembro que a minha melhor amiga de infância, ela fez, Jane, vamos tentar um curso, fazer um curso com moda. Eu fiquei pensando, moda? O que é que eu vou fazer com moda? Mas eu acabei indo e fui, e amei o curso, super me identifiquei. Quando eu terminei o ensino médio, que eu me formei no curso técnico, né, que é produção de moda, eu vi a necessidade de realmente fazer uma faculdade, então eu tentei a federal, passei na federal, e justamente eu passei na federal de Caruaru, por eu achar que realmente tinha mais a ver com o campo da moda, né? Eu ia ter mais acesso ao campo da moda pernambucano. A minha internet caiu, deu uma travadinha, vocês estão me ouvindo? A gente está te ouvindo bem, perfeito. Certo. E quando eu entrei na faculdade, que eu comecei a conhecer Caruaru, né? Caruaru e região como produtora, né? Como a segunda maior produtora de moda do Brasil, né? De confecção, eu me choquei um pouco com a realidade, porque eu pensava e também tinha experiência com empresas assim mais voltadas para o estilismo, de forma que a gente vê metodologicamente na faculdade, certo? Como a gente aprende. E a gente produz, a realidade industrial é bem diferente aqui na região. E eu me choquei muito e vi também que havia muitas dificuldades de aderência de um profissional de moda mesmo, dentro das empresas, né, que tivesse um piso salarial de acordo com a atividade, né, entre outras coisas. Então, na faculdade, isso já foi me remoendo. Eu digo, meu Deus, quando eu terminar essa faculdade, eu vou fazer o quê da minha vida? E eu me lembro que eu já estava na reta final da faculdade, eu creio que eu já estava no 6º ou 7º período, quando o Armazém da Criatividade ele iniciou em Caruaru. Eu fazia um ano que o Armazém tinha estreado, eu não tinha ainda conhecido o Armazém, e eu vi umas pessoas que foram da primeira incubação do Armazém da Criatividade, foram lá dar uma palestra na Federal, porque eles também eram ex-alunos, e falaram de um programa de fomento empreendedor e tal, que iria abrir, que é o Mind the Biz, inclusive tem uma turma agora aberta, né, no Armazém da Criatividade. E eu fiquei, assim, bem fascinada pela ideia de ter a possibilidade de desenvolver um negócio. Então, a minha mente, muito acelerada, sempre fui muito acelerada, eu comecei a pensar loucamente o que é que eu ia fazer, mas eu ia participar disso. E eu juntei, então, todos os fatores que estavam me incomodando e também fui ouvir algumas pessoas, né? Assim, o que é que faltava. Então, na minha cabeça, eu tinha que abrir, era um estúdio de design, onde eu conseguisse ser meu patrão, né? E eu conseguisse sanar algumas dificuldades por parte dos empresários, enfim. E eu entrei no Mind the Biz. No Mind the Biz eu consegui fazer meu MVP, né? Consegui abrir meu CNPJ, consegui meu primeiro cliente. E aquilo ali me deixou muito feliz, mas também me deixou com um desafio enorme, né? No caso, eu tenho uma sócia, certo? Que é a Jéssica. Ela ainda não chegou aqui da live. Então, eu e a Jéssica sempre tivemos, né, nesse desafio. Então, isso incomodou muito a gente, dizendo, tá, terminou o My The Biz, mas agora o que é que eu tenho que fazer, né, para poder continuar a minha jornada
como empreendedora. A gente também nem se enxergava, né, como empreendedora ainda. E a gente se enxergava muito como designer, né, como profissional. E foi quando abriu a incubação do Armazém da Criatividade e eu decidi também me inscrever. E um detalhe que eu sempre gosto de falar é que muitas pessoas acham que para a gente empreender, a gente precisa ter muito e muito dinheiro, né, para poder investir. A gente não tinha dinheiro, estudante, vivia de bolsa, né? A gente realmente contou as moedinhas e fez acontecer as coisas. E quando a gente entrou na incubação, a gente já tinha começado, né, a fazer algumas coisas. Então, no caso, os que a gente tinha com a incubação, enfim. E dentro da incubação foi um ano. Só existiam 2 empresas de moda, mas uma era mais voltada para a questão de óculos de sol, né? Era moda porque, querendo ou não, é um produto de moda, mas a Line era única no meio de empresas de tecnologia. E foi muito desafiador, porque realmente eu tive que parar e me enxergar não só como designer, né? Eu e a Jéssica também. Eu estou falando assim em mim, mas eu estou pensando sempre na Jéssica também, que é minha parceiraça. E eu enxergava que eu não podia ser só a profissional, a Aurijane Arruda designer. Eu precisava ser gestora do meu próprio negócio, certo? Eu precisava ser empreendedora, eu precisava adquirir habilidades que com essas habilidades eu iria fazer rodar o meu negócio, né? Então, foi um ano da incubação muito turbulento, um ano onde a gente se viu em muitos dizeres, assim, será que vai, não vai, alguns desânimos, né, algumas, como diz, né, algumas vitórias e algumas derrotas, e foi massa, né, a experiência. E logo após a incubação da incubação, a gente disse, não, a gente vai continuar agora que a gente já tem, assim, uma base do que fazer, vamos em frente. Foi aí que a gente enxergou a Line não como um estúdio de design, certo? A gente enxergou a Line como um organismo de design, onde nós éramos um núcleo, mas que nós tínhamos várias células e várias pessoas que nós fomos agregando de acordo com o nosso caminhar. Então, hoje, a nossa alegria é fomentar a região, a produção da região, né? E a gente começou realmente em Caruaru, Santa Cruz e Toritama, no polo. Hoje nós atendemos clientes em todo o país, né? Seja eles de onde for. E isso é muito massa. A Line agora não é só Line Atelier. De acordo com o que a gente foi crescendo, que a gente foi ficando conhecido, muitas pessoas nos começaram a dizer, Jane, abre um curso, eu queria tanto aprender um pouquinho do que vocês sabem, seja do Audaces, né, que era uma ferramenta que muitas pessoas ainda não têm acesso aqui, né, principalmente estudantes, seja modelagem, seja outras coisas. Então, a gente decidiu abrir os cursos, mas nem era a intenção mesmo ter um negócio à parte. E os cursos foram crescendo tanto que hoje a gente tem uma ramificação do Line Atelier, né, que é o Line Fashion School, e sempre também foi um desejo da gente ter uma marca. Por isso que eu digo, eu sou bem acelerada, eu sou bem inquieta, eu sou uma pessoa que tem muitas ideias na cabeça, e eu tenho que fazer acontecer essas ideias, né, junto com a Jéssica. E durante a pandemia, como todo mundo, né, sofreu, principalmente com o impacto, né, de tudo fechar. Então, vamos dizer que o nosso rendimento caiu mais de 50%, né, o nosso faturamento. E a gente fez, meu Deus, e agora? O que é que vai acontecer? A gente estava muito certo do futuro, né? Do que é que ia acontecer, enfim. E como o Jaque também comentou, a gente também não estava muito habituado de fazer muita coisa digital, né? Então, nós tivemos que nos habituar. Foi quando a gente decidiu desenterrar um sonho que a gente tinha, que era abrir a nossa marca autoral. Essa marca, ela é Line também, né? Só que é com a cara da gente, com o que a gente acredita. A gente acredita que os processos industriais podem ser, sim, mais sustentáveis e causar menos impactos com a natureza. Então, hoje nós temos a nossa marca autoral. Nós abrimos também em outubro, né?
inauguramos em outubro, onde nós temos peças de cunho sustentável, né, com materiais, no caso, trabalhamos com então nós usamos materiais que têm consumo de cerca de 80% no consumo de água, no tingimento do jeans, né, materiais de upcycling, com tecido plano, e malharia também. E como a Georgia também comentou, todos os nossos embalagens também são naturais, nada de plástico, nada de sacola, e sempre trabalhamos da melhor forma para tornar o produto mais sustentável possível. Nada é 100% sustentável, né? Mas a gente vai, sim, sempre trabalhar para amenizar os impactos. Então, hoje a gente se considera um grupo, né? O Grupo Line, a gente se considera um organismo mesmo de design, e esse é um pouquinho da nossa jornada, que tem muita coisa, né? A Line vai fazer 5 anos esse ano, e é muita estrada, e com certeza vai vir muita ainda pela frente. Muito massa, gente. Eu vi muito, todas as trajetórias de vocês, que são tão diversas, né? E eu acho que ao mesmo tempo se conectam em vários pontos. E aí eu fiquei pensando em uma coisa, acho que Silvana trouxe isso, de que ela não me via como empreendedora, acho que Georgia também pontuou isso, dessa dificuldade de se ver como empreendedora, e eu fiquei aqui me perguntando, né, dentro desse mundo de possibilidades, né, que se coloca, porque até olhando para as experiências de vocês, a gente vê que o ponto de partida ele é muito diferente, né, as condições, né, de produção, de desenvolvimento são muito diferentes, vocês têm trajetórias muito diferentes, mas eu queria saber de vocês o que é que vocês entendem, como é que vocês né, definiriam o que é ser empreendedora, né, e sobretudo o que é ser uma mulher empreendedora, tentando pensar nessa trajetória de vocês, que também são diversas, o que é que vocês identificam como o que é, agora eu me reconheci como empreendedora, o que é isso, né? O que é que muda, qual é essa chave que muda, e o que é que vocês veem como particular da trajetória, né, das mulheres no empreendedorismo. E aí eu vou jogar essa bola para começar aqui com o Jaque. Já abri até o microfone. Então, eu acho que por mais que as nossas jornadas sejam diferentes, elas partem da mesma inquietação, da mesma inquietude, que é não se ver mais num local corporativo, engessado e potencialmente patriarcal. A gente não consegue se ver empreendedora porque a gente não foi criada para isso, né? A gente foi criada para estar em um local abaixo ou seguindo um estatuto previsto, a gente tem que agir assim, nós temos que fazer isso. Então, eu vou falar por mim, mas assim, a partir do momento que eu me vi sendo cerceada e sendo podada dentro de uma estrutura que eu era responsável por um setor de design gigante, uma super responsabilidade, mas eu tinha o meu saber e eu sabia que eu era boa, sabe? Eu sabia que eu era muito boa. Eu tive pontos, depois que eu saí desse local, eu tive algumas questões de síndrome da impostora, de me boicotar, mas ali, naquele momento, eu sabia que eu era muito boa. Eu tinha consciência disso, sabe? E você ser questionado, então, era uma empresa essencialmente masculina, os meus chefes eram masculinos, as pessoas que estavam sob a minha gerência eram homens, e eu era o tempo todo questionada. Então, em uma reunião, eu me sentia muito assediada, eu me sentia muito em todos os sentidos, né? Eu acho que como mulher, quando a gente pensa assim, vou largar isso, não quero mais passar por aqui, é porque você percebe que o ambiente não lhe acolhe, né? Você percebe que o ambiente corporativo, ele não lhe acolhe e ele lhe achata, ele lhe deixa dentro de uma caixinha muito pequenininha e muito apertada e fica lhe cutucando o tempo todo. Isso é o que aconteceu comigo. Então, é muito triste você perceber que não é uma questão de será que vou sofrer algum tipo de assédio no ambiente de trabalho, não é será que, é quando vai acontecer. Né? Quando a gente vai ser assediado moralmente, quando a gente vai ser colocado para baixo, quando a gente vai ser questionado sobre o nosso saber, sobre as nossas qualidades, quando a gente vai ser assediado sexualmente, quando a gente vai precisar fazer esse tipo de lance só por ser mulher, né? Então, essa minha inquietação, a minha inquietude veio daí. Eu já venho de uma família que é essencialmente empreendedora, minha avó era costureira, meu avô era sapateiro, meus pais largaram tudo e criaram um negócio deles no meio de uma crise.
Então, eu tenho isso na minha história, mas a minha inquietação não veio disso, assim, veio desse momento de eu não quero mais estar aqui. E eu quero criar o meu ambiente, eu quero criar a minha realidade. E aí a gente vai para ser empreendedora achando que vai ser mais fácil e se depara com outro organismo muito maior e muito mais forte e muito mais patriarcal e muito mais violento, que é o mundo empreendedor, né? A gente acha que se livrar da coisa do corporativismo, da empresa, de você ser empregado é difícil, aí você vai ser empreendedora e você começa a levar porrada. Enfim, é muito complexo lidar me dizer assim, como você... Hoje eu ainda não me vejo como empreendedora, sabe? Eu faço um monte de coisas, eu lido com um monte de coisas e não consigo me ver como dentro desse cenário, assim, de tão fragilizado que a gente se vê. Então, eu faço umas produções, eu tenho uma produtora, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, eu produzo tanta coisa e não consigo hoje me enxergar porque eu fui muito minada, assim, a minha confiança feminina foi muito minada. Mas eu acho que a gente parte daí, de tentar se reconhecer, tentar se unir, tentar se fortalecer quanto grupo, quanto comunidade, quanto pessoas que sofrem das mesmas dores, em maiores ou menores proporções, mas são as mesmas dores, né? A mulher negra sofre potencialmente mais, a mulher trans sofre... Eu não consigo nem me colocar do tamanho dessas dificuldades, mas eu acho que a gente precisa se perceber como junto, precisa se reconhecer isso, sabe? O reconhecimento precisa partir da gente. A gente tem uma coisa de querer ser notada, de querer ser reconhecida pelo que está nos tolhendo. E acho que a gente precisa parar com isso. Obrigada, Jaque. Georgia, quer contar para a gente aí o que é que tu entende, né, como empreendedora e quais, né, as particularidades de ser mulher empreendedora que tu enxerga? Claro. Fê, enquanto que já que estava falando ali, eu estava pensando assim sobre a minha posição. E eu entendo que empreendedora é diferente de empresária, sabe? Eu acredito que a gente vira empreendedora quando a gente começa a colocar mais da gente no negócio do que só fazer a linha reta. Porque, por exemplo, no meu negócio, eu vendo roupa, tipo, eu faço a roupa, produzo e vendo. Tipo, tem tudo para eu ser só empresária, sabe? Para eu só estar lá fazendo negócio girar, tipo, para eu estar só fazendo o básico lá. Mas eu percebo que eu sou empreendedora quando eu imprimo de mim, da minha personalidade, lá na empresa e faço isso transbordar. E eu entendo que a empresa da gente, tipo, o ambiente que a gente está, ele tende a seguir o caminho que a gente está botando para ele seguir, né? Então, o que eu entendo por atitude empreendedora é isso, por exemplo, coisa X, todo mundo faz desse jeito, mas a minha forma de fazer, o que eu acredito que vai ser o melhor, é isso, então eu vou fazer desse jeito, e aí e se destacar, sabe? E eu percebo muito no meu negócio que tudo que eu coloco mais de mim e tudo que parece ser bizarro, assim, mas que eu tenho uma ideia, tá bom, vou colocar em prática, tudo que vem de mim, de dentro de mim mesmo, e que eu não estou tirando de outra pessoa, ela faz a empresa brilhar mais e aparecer mais, sabe? E aí, tipo, em relação essa parte de ser mulher, eu não sei, mas eu acho que eu tenho uma relação um pouco diferente com isso. Tipo, como todas as mulheres, entendo todas as dificuldades de ser mulher. Mas por ser da geração millennials, eu acho que desde sempre, quando eu comecei a me entender como uma pessoa profissional, minha relação com o trabalho sempre foi diferente, porque, tipo, eu acho que essa minha geração de agora, a gente tá mais trabalhando por prazer e propósito do que, assim, entendendo todos os meus privilégios, né, mas mais por prazer e propósito do que todas as gerações passadas. E aí, eu imagino que a minha posição dentro disso vai ser diferente das outras mulheres, porque eu sempre tive uma autoestima boa em relação a esse trabalho, sabe? Tipo, eu sempre podia estar tudo dando errado nas outras partes, mas dentro de trabalho eu sempre acreditei muito que ia dar certo e que ia ser tudo massa, justamente por o meu trabalho sempre, assim, o que eu pensava de trabalho sempre ser como se fosse uma prioridade da minha vida, sabe? As outras coisas que espero assim, que mulheres tenham como prioridade, tipo, casamento, filho, uma carreira X, uma coisa X,
isso nunca passou pela minha cabeça, porque eu já nasci num mundo bem mais, assim, globalizado para a gente mulher e com muito mais possibilidade, sabe? Então, eu acho que hoje em dia a dificuldade que eu enfrento em ser mulher, e principalmente mulher jovem, empreendedora, é mais isso de ser levada a sério, porque o que eu percebo hoje em dia, sendo mulher e jovem, é que eu acho que as pessoas, quando eu, em muitas relações de trabalho, as pessoas entendem como se fosse um hobby para mim, sabe? Se o que eu estivesse fazendo ali é uma coisa de tanto faz, tipo, se eu te entregar o que tu tá pedindo ou não, tanto faz, tipo, como se fosse um hobby. E hoje em dia a minha maior dificuldade é realmente isso, de me fazer ser entendida como realmente uma profissional, sabe? Que não sou só uma menininha vendendo blusinha, tipo, é totalmente diferente. E essa é a minha maior dificuldade. Mas, assim, em relação a coisas pessoais, de tipo, de, vamos dizer, tentar gerenciar as coisas que eu espero da minha vida é mais de boa, sabe? Isso é uma coisa assim, até minha, e eu acho que da minha geração também. Obrigada, Georgia. Jane, dessa vez eu vou deixar a Silvânia ali por último, já estou com saudade de ouvir ela, daqui a pouco a gente chega lá. Oi, então vamos lá. Sobre o que é ser empreendedora, né? Para mim, ser empreendedora é se realmente se enxergar no negócio, né? É um líder, ser mais do que um chefe, né? É ser mais do que um CEO, né? É você realmente ser tudo aquilo, né? Você ser a empresa. Então, para mim, o empreendedor é isso, é você realmente acreditar naquilo que você faz e transformar aquilo que você faz numa realidade, mesmo que seja a curto, médio ou longo prazo, certo? Sobre ser mulher no mercado, é bem interessante essa pergunta, né? Só uma coisa que eu gostaria de esclarecer, que eu acabei falando tanto e não falei, é que a Line Atelier é um organismo de design de moda, que a gente se denomina, né? E que a gente faz desde o processo de concepção de uma marca de moda, e a gente consegue fazer até o fashion brand de maneira linear, tudo dentro do ateliê, com vários braços, né, de profissionais maravilhosos que são nossos parceiros e amigos estão conosco nessa equipe aí. Então, sobre ser mulher, eu vi muito dessa realidade quando eu entrei no mundo do empreendedorismo. Primeiro, hoje o Armazém da Criatividade tem um time de mulheres massa, né? Quando eu entrei não era assim, certo? A maioria da liderança do Armazém da Criatividade eram homens, ok? E 90% das pessoas que estavam comigo na incubação eram homens, certo? A única empresa liderada por mulheres era a nossa, na nossa turma. Então, era eu e Jéssica no meio de não sei quantos homens. E uma coisa que a gente sempre ouvia muito era: essas meninas não vão durar 2 meses. Isso é uma coisa que a gente ouvia. E também a questão do assédio, né? Eu acho que quem conhece Jéssica é minha sócia, é muito linda, né? Cada um tem a sua beleza, mas de maneiras diferentes. Então, Jéssica era muito linda, solteira. Eu já era casada quando eu entrei no armazém, eu já era casada. Então, casada geralmente gera mais um bloqueio, né? Mas Jéssica não. Então, a gente tinha, sim, ouvia muito. Quando a gente passava, a gente ouvia muito kikiki, sabe? Não sei o que, não sei o que, deixava escapar uma coisa ou outra. Então, sim, existe a questão do assédio, existe a questão da mulher ser vista não como líder, não como empreendedora, certo? Mas sim, ela está numa posição de abaixo que um homem em relação à capacidade, certo? Mas ao mesmo tempo que nós ouvíamos isso de pessoas que estavam no ambiente, também tiveram homens e mulheres maravilhosos no Armazém da Criatividade, no processo, que acreditaram na gente, que viram na gente realmente líderes em potencial e empreendedores em potencial. Então, existem sim esses dois lados da moeda, né? Eu também sou muito jovem, para falar a verdade, eu tenho 80% dos meus clientes são homens, né? E eu que negocio, tá? Eu sou comercial da
marca. Eu sou que estou sempre em contato com os clientes e eu negocio mesmo. O pessoal fica pasmo dizendo, Jane, mas você atende cliente de 30 anos, eu digo, eu não quero saber. Se ele está aqui me procurando, é porque ele veio procurar um profissional. Então, a gente vai falar de profissional a profissional. E a minha vantagem é porque eu aparento ser um pouco mais velha do que eu sou. Tenho 26 anos, mas o pessoal sempre pensa que eu tenho mais de 30. Então, isso acaba dando uma... Como é que eu posso dizer? Uma maior confiabilidade, né? Passa mais segurança na hora dos clientes contratarem o serviço. Porque eles pensam que, pela minha idade, eu vou ter mais experiência e que isso é uma realidade. Então, mulher nova também não tem, né? A gente não passa confiança, teoricamente, na hora de fechar um produto. Mas isso foi uma coisa que eu tive que aprender com o tempo. Eu também era super insegura, num mercado extremamente machista, certo? E que a gente vê mesmo essas questões. Em casa, graças a Deus, eu não tive nenhum tipo de ensinamento machista, mesmo sendo de um lar cristão, certo? Eu nunca escondo isso, eu sou de um lar cristão, sou cristã, mas nunca teve isso, assim, nem minha mãe, principalmente. Minha mãe é minha maior, como é que eu posso dizer? Minha maior herança é ter a imagem da minha mãe. Então, minha mãe era aquela mulher que trabalhava de segunda a sexta em outra cidade, não via os filhos durante a semana, só via os filhos durante o final de semana. Minha mãe é concursada, minha mãe é da saúde, minha mãe enfim, tem vários outros trabalhos, mas ela batalhava para dar um futuro melhor para a gente. Então, ela via que a educação e o que ela podia proporcionar para a gente, né, iria causar frutos futuros. Então, foi isso que ela nos ensinou, a sermos independentes, em que nós podemos chegar aonde nós quisermos, é só a gente querer. Então, isso é muito lindo, eu até me emociono quando eu falo assim, porque realmente, assim, eu saí de casa muito nova, então minha mãe fez assim, vai em frente, e é isso mesmo. E eu estou aqui, né, eu tenho 26 anos, faz 8 anos que eu saí de casa, né, praticamente tenho 26, e me desculpa, tá, gente, que eu sou bem chorona. E a estrada foi muito difícil, eu passei por muitas coisas, ouvi muitas coisas durante o processo, também por ser mulher, né? E isso, hoje onde eu estou, isso só reflete que a gente pode, né? A gente pode passar em cima de qualquer preconceito, a gente pode passar em cima de qualquer coisa. E a gente, uma coisa que eu estava, né, até chegar numa realidade diferente, é que a cor também influencia muito, né? Eu não vivia tanto na realidade da cor. Eu tenho uma família muito mesclada, muito brasileira, então eu tenho pessoas que parecem com índios, meu pai é muito branco, né? Meu pai é branco, os olhos verdes, enfim, mas minha mãe é negra. E a gente não via muito essa questão racial tanto em casa, né? Só o que meu avô me contava na época dele, que meu avô é neto de escravo, né? Então, ele me contava muito. Mas, quando eu fui convidada pelo Sebrae para ir para São Paulo, né, para o São Paulo Fashion Week, que eu me deparei com pessoas de moda, né, que ali são as pessoas de moda, mulheres, mas eu era negra, mulher e nordestina no meio de pessoas ali, e eu tive vários comentários, principalmente vindo de parte de homens que trabalhavam lá, como se eles falassem assim, piadas, como se nós não tivéssemos a questão de ser profissional, né? De ter um potencial criativo como o sudestino tem, né? Então, eu fui lá e mostrei que nós, nordestinos, né? Mulheres negras, lindas, maravilhosas, nordestinas, nós podemos chegar onde nós queremos, né? Podemos chegar onde nós queremos. Fui lá e mostrei para o que eu tinha vindo, e todo mundo ficou muito besta por como a gente consegue, né, gerenciar tantos serviços e tantas coisas ao mesmo tempo. Então é isso, gente, que eu queria falar. Eu falo demais, tá? Me perdoem aí qualquer coisa. E até me enrolei para falar. Mas é isso. Eu acho que nós mulheres temos sim dificuldades no mercado, mas que a gente não pode deixar se abater, tá? Eu acho que se esse é o nosso sonho, se é nesse lugar que você se vê, você tem que correr atrás e fazer acontecer.
Excelente, Jane. Eu sempre acho muito inspirador escutar a Jane e não tem que pedir desculpa nada. A gente é que agradece por compartilhar sua história e sua emoção com a gente, porque, né, eu acho que isso também é muito rico. E agora que a gente quer ouvir aí, Silvana, me conta, Silvana, tu também nessa tua trajetória, né, que falou dessa, né, dessa dificuldade de se entender como empreendedora, né, o que é que você entende como ser empreendedora, ser mulher, né, trabalhando com mulheres trans, sendo uma mulher negra. E eu já vou aqui emendar, eu abri aqui para o pessoal também colocar algumas perguntas, e achei interessante uma pergunta que Laura trouxe para a gente sobre se vocês identificam que vocês conseguem, nessa prática de vocês, né, subverter algumas noções, algumas ideias, né, de empreendedorismo que existem, assim, de senso comum. Eu vejo, por exemplo, que hoje se fala muito de empreendedorismo, mas como se empreendedorismo fosse qualquer coisa que as pessoas façam para se virar. Às vezes, vamos lá, né, vender uma água no sinal e entender, olha, que empreendedorismo não é, né, a precarização, né, da vida, das condições de trabalho, mas vocês estão falando de um outro lugar, né, de um lugar de criação dos próprios negócios, desse processo de se fazer gestora, de se fazer reconhecer. E aí eu quero ouvir, né, Silvana já emendando aqui, porque a conversa está boa, vocês têm muito mesmo para compartilhar, que riqueza. Então, eu fui criada pelos meus pais, né? E eu sou de uma religião católica. Meu pai já era empreendedor, meu pai tinha um bar. Eu me lembro até hoje de ficar deitada de trás do balcão, né, num colchãozinho no chão, e eu achava isso incrível, que eu pensava, nossa, meu pai pode me levar para o serviço, entendeu? Então, assim, eu sempre tive esse lado empreendedor. Em cima da minha mãe também, ela era vendedora, ela vendia cosméticos, coisas desse tipo. Na época não tinha Avon ainda, mas ela vendia produtos naturais, ela vendia algumas coisas. Então, assim, eu sempre acompanhei essa trajetória dos meus pais. Porém, quando eu me vi por adulta, eu pensei, tá, eu quero também ter meu próprio negócio, porém, para isso eu tenho que juntar um dinheiro. Foi onde eu me especializei como técnica em hemoterapia, sou formada pelo Senac, comecei a trabalhar para juntar dinheiro. E nessa trajetória, eu já tentei comprar um carro para poder ser motorista carregando noivas, sabe? Eu já tentei de tudo um pouco. Ter lan house, assim que começou a ferver a lan house por aí, eu tentei, vamos ver se funciona ter uma lan house, comprei alguns computadores, e aí o local também era muito caidinho. Então, assim, eu tentei algumas coisas antes, até conseguir, dessa dor, pegar essa oportunidade e virar empreendedora. Quando eu comecei com a Trux, eu não me imaginei empreendedora porque eu só queria salvar vidas. O meu propósito era esse, eu preciso salvar vidas. Então, por isso que eu não me via como empreendedora. Até hoje, as pessoas falam, tá, Silvana, mas você lucra com isso. Não, ainda não estou lucrando com isso, só que eu não paro também, porque se eu parar, eu deixo vidas serem ceifadas, né? Tanto psicologicamente quanto fisicamente. Porque tem muitas mulheres trans que se suicidam, né, por ter disforia da genitália. Disforia, para quem não conhece, não gosta da genitália. Então, tem muitas mulheres que não gostam e acabam fazendo. Até eu falei para você do filme, né? Não sei se você chegou a ver o filme Gear, da Netflix. Né? Então, assim, coisas absurdas que acontecem que se eu vier a parar por não me entender como empreendedor ou qualquer um outro motivo, eu sei que algumas coisas vão acontecer de muito grave. Né? Então, e eu no mercado agora, eu sou aqui de São Paulo, então assim, eles me veem como a estrelinha, mais ou menos isso. Eles não me veem como empreendedora. Como eu já participei do Shark Tank, eu vou dar um spoiler para vocês, mês que vem vou estar passando novamente. Já gravei até em janeiro. Então, assim, como eu participei do Shark Tank, como eu participei do Planeta Startup, Band, já dei entrevistas para algumas revistas, né? Saí na Marie Claire, se eu não me engano, em janeiro. Jornais, G1, Terra. Então, assim, a pessoa aqui, eles me vê como estrela, ninguém me vê como uma pessoa competente, entendeu? Por ser negra, mulher e periférica, então, vocês imaginam, tá aqui só para fazer o charme dela, fazer o flash e tá tudo certo. Não vai durar muito, é que eles falam mesmo, não vai durar muito, entendeu? Só que ninguém vê por trás o meu pensamento. Eu conheci esse meu negócio através da vida, né? Eu venho da área da saúde.
Quando você está na área da saúde, você preza o quê? A saúde das pessoas. Você faz seu juramento pela saúde das pessoas. Então, é em cima disso que eu vou. Tanto é que eu não sou design. Parabéns para vocês, meninas, que são designers aí. Eu não sou design, eu não costuro um botão e, no entanto, trabalho com moda. É até interessante, né? Porque você não tem o gabarito suficiente, porém tem a criatividade. Então, é em cima disso que eu vou. Tanto é que eu não sigo tendências, eu costumo brincar com as pessoas, eu não sigo tendência, eu vou pelo que as minhas clientes precisam. Então, sempre antes de lançar uma coleção, a gente conversa pelo Instagram, pelas redes sociais, eu faço sorteios para elas me responderem, me retornarem, e aí, em cima do que elas precisam, em cima do que elas querem, é o que eu faço as minhas novas coleções. Novas não, né? A segunda eu vou lançar agora. Então, assim, é muito complicado você ser mulher negra periférica, dona de uma empresa. É muito complicado. Como eu saí muito na mídia, então as pessoas não colocam fé que eu sou uma pessoa... Como eu saí na mídia, as pessoas sabem um pouco da minha história, então fala, tá, ela é técnica em hemoterapia, não entende nada de moda, não é design, se julga estilista, eu não me julgo estilista. Então, assim, é muito subjugada por esses homens. E a Jaque, não, a Jane. A Jane chegou a falar do assédio. Realmente, isso acontece por demais. No Shark Tank eu fui tentando conseguir investimento, né? Porque realmente minhas peças para fazer estoque e tudo mais é muito caro, se torna muito caro porque são 16 combinações de tamanhos, variações de tamanhos. Então, assim, é muito difícil. Então, eu preciso realmente, para trabalhar com agilidade, ter algo, estoque, coisa desse tipo, eu preciso sim de investidores. E quando eu vou conversar com o investidor, a primeira coisa que eles falam é, então, vamos marcar um jantar, quando a gente vai se encontrar para resolver sobre isso, ou aquilo outro, só que sempre com segundas intenções. Então, assim, é muito chato você fazer cara de paisagem o tempo inteiro. Nossa, gente, que forte, assim, os relatos de vocês. E eu estava lendo algo essa semana, né, também nesse marco do Dia da Mulher, alguns dados de uma pesquisa que mostrava que boa parte das empreendedoras, elas colocam o fato de o empreendedorismo ser um processo muito solitário para elas como uma das principais barreiras. Então, ser solitário justamente nessa construção, ser solitário no processo de tomada de decisões, e que isso, né, é uma dificuldade. E aí eu queria perguntar para vocês se isso é uma realidade na experiência de vocês, né, e se vocês também têm, né, experiências de tentando pensar em fortalecimento de processos coletivos mesmo, né, de se conectar com outras mulheres empreendedoras, de se conectar. Eu acho incrível quando, né, Silvana fala desse propósito, desse compromisso, que é o que move, né, a sua marca. Você diz, olha, não dá lucro, mas eu estou aqui porque o meu propósito ele né, é de outra ordem e eu vou continuar aqui. Então, você está sempre nesse diálogo com as mulheres, né, que precisam do seu produto, né, as meninas colocando aqui desses processos, Jane colocando sempre dessa relação dela, né, com a sócia, então talvez seja um processo menos solitário, mas eu queria saber um pouquinho de vocês, e aí eu vou deixar, né, para quem quiser comentar também, se aí se vocês se veem, né, essa pesquisa era mais de 70% das mulheres colocavam essa questão de ser um processo solitário como uma dificuldade, e se também vocês encontram estratégias de fortalecimento coletivo, né, nesse campo. Ai, gente, deixa eu falar, porque eu gosto de falar. Eu vou falar e vou responder a pergunta que tu fez, da menina que está assistindo, eu não peguei o nome, falando se a gente atenta a quebrar alguns padrões do empreendedorismo, né, de alguma maneira. E eu venho pensando muito nisso. Uma coisa que foi extremamente transformadora na minha vida nos últimos tempos foi a questão da maternidade. Então, eu me percebi em um outro local, completamente complexo e difícil. Então, ser empreendedora e mãe, Silvana falou que tem 4 filhos, né? Eu tô com eu tô maluca, não sei como você consegue, assim, vamos fazer um workshop, uma oficina, alguma coisa. Porque existem essas grandes barreiras, essas grandes coisas que parecem intransponíveis para as mulheres. Então, ser empreendedor é muito difícil, ser empreendedor é muito solitário, respondendo a sua pergunta, e ser empreendedora, mulher e mãe é absurdamente complexo.
porque você fica lidando com coisas que são inadiáveis e que são incompatíveis, né? Os seus horários, as suas prioridades, o que é que você faz primeiro. Existe uma pesquisa, eu acho que eu li essa pesquisa que tu falou, sobre essa coisa de ser solitário mesmo. E li outra, acho que do Think Olga, que fala sobre o valor do trabalho que não é pago, né? A economia do cuidado, a gente está o tempo todo cuidando de alguém, a gente está o tempo todo dentro dessa cena de ter o terceiro, quarto, quinto, sexto turno, né? Então, eu venho percebendo ainda essas dificuldades, e fico tentando me colocar, porque é impossível você sentir a dor de todo mundo, mas eu fico tentando me colocar na imagem de pessoas que não têm os meus privilégios. Então, eu sim sinto muitos problemas, eu vejo um cenário muito complexo, mas eu sei que eu tenho um privilégio de infinitos, e privilégios infinitos dentro do Brasil, que são abismos, né, entre uma pessoa e outra que tem o mesmo corre, digamos assim. E o que eu faço para quebrar essa engrenagem, tentar quebrar essa engrenagem patriarcal e machista e que moe a gente, é dar prioridade a mulheres, dar prioridade às mulheres mães, dar prioridade sempre a mulheres negras, a mulheres trans. Não tenho nenhum pudor de falar nisso, assim, eu acho que homens jogam a vida no easy, sabe? E, assim, eu tento ouvir muito, então eu tô numa época que várias amigas estão sendo mães, então os nossos problemas são mercado de trabalho, o pânico de voltar para o mercado de trabalho depois da maternidade, você não se enxerga, e imagine virar mãe, sair do mercado de trabalho numa pandemia, né, onde o cenário tá tudo perto para o ar, ser autônoma, então é tudo muito difícil, né? É tudo muito, muito complexo. Então, a minha forma de mudar isso é ouvir as pessoas que estão passando por tanto problema quanto eu, ou mais problema do que eu, porque eu sei que existe, obviamente existe. E aí, minha forma de lutar contra isso, de quebrar, de romper, né, a disruptura do processo, é dar prioridade no que eu posso. Então, se é um projeto, agora eu estou com um projeto que é o Fashion Brand Weekend, que é um projeto de formação fomentado pelo governo, por um edital do governo do estado. E então, o que é que eu posso fazer? Então, a gente vai convidar oficineiras, a maioria das oficineiras são mulheres, temos oficineiros LGBT, oficineira negra, oficineiro negro, então vamos se movimentar. A gente abriu inscrição gratuita para transexuais, então quem quiser fazer, a gente abriu, vamos tentar fazer de uma maneira diferente, sabe? Se abraçar. É muito pouco. Quando eu fui lançar o projeto, eu fiz assim, mas é tão pouquinho, sabe? Eu fiz assim, é tão baratinho, é tão pouco que eu fiquei Você fica naquela coisa, será que não vai soar até como um insulto, né? Que dá isso aqui. E eu disse, não é, porque a gente sabe que as mulheres transexuais, elas não têm oportunidade de trabalho, elas correm 95% recorrem a situações degradantes de trabalho, prostituição, que a gente conhece. E assim, não é pouco para mim. Pode ser pouco para mim, pode ser pouco para você, mas às vezes essa cena, esse alento, essa mão que a gente dá é a salvação de uma pessoa, é a pessoa se entender dentro de uma carreira, é a pessoa conseguir se enxergar. Poxa, eu posso fazer isso aqui, né? Então, eu venho buscando ouvir muito, venho buscando aprender muito e me colocar no lugar do outro e ser empático, né? Ser uma empreendedora empática. Não quero ser uma empresa, eu quero continuar sendo empreendedora, eu quero continuar sendo humana e sendo essa pessoa que consegue enxergar as dores do outro. É muito difícil, porque a gente sofre junto. E às vezes dá vontade de jogar tudo pro ar mesmo e desistir e arrumar um emprego e pronto. Mas aí espero que contem comigo também, já deixando essa fala para o que precisarem. Sensacional, Joque. Eu acho que você traz essa coisa de não quero ser empresa, quero ser empreendedora, e trazendo junto com isso, eu acho que já, né, agregando a essa ideia, a ideia de empatia, a ideia de construção coletiva, a ideia mesmo de pensar, né, com quem a gente está construindo, porque como você mesmo colocava, né, o mercado é um espaço, né, desigual,
e é um espaço que funciona muito, né, que se fortalece no mesmo, numa conexão entre os mesmos, né? E aqui eu falo os mesmos mesmo. Então, a gente pode também, eu acho, construir esse movimento de que eu acho que a partir de construindo essas conexões, pensar esses processos, acho que se conhecendo, se conversando, a gente pode, de verdade, ir se fortalecendo e pensando, né? E aqui do Armazém é isso que a gente quer fazer, gerar impacto, né? Ter programas de qualificação empreendedora que gerem impacto, né? Sobretudo para quem está com essa maior dificuldade mesmo de poder colocar para moer, né, suas ideias inovadoras, né, poder colocar para moer esses processos que, como você bem colocou, né, a economia ela é carregada assim, né, nas costas por boa parte das mulheres, pelas mulheres em sua diversidade. Então, como é que a gente fortalece, né, e qualifica esses processos? E eu vi vocês, é super inspirador, né, nesse sentido. Mais algum de vocês gostaria de compartilhar sobre isso? Tem um monte de gente aqui dizendo que vocês são muito inspiradoras, né? Maravilhosas, é bem verdade, eu tendo a concordar. Eu queria falar algumas coisas bem rápido só, sobre tudo isso que as meninas falaram. Só voltando assim um ponto em relação ao assédio, no meu ponto assim particular, graças a Deus eu não sofro assédio porque eu só trabalho com mulheres, tipo, é uma coisa que até que é uma prioridade para mim, mas que também foi uma oportunidade que foi surgindo no meio do caminho, sabe? Eu trabalho tipo modelista, costureira, meu contato com o homem é pouco, tipo, é só tipo bem rápido, então tipo, para mim, isso, graças a Deus não existe, mas que por mais que cada uma viva uma realidade que eu não faço ideia da realidade que deve ser empreendedora e mãe, porque realmente são duas urgências, uma maior que a outra, tipo, eu não tenho nem como imaginar como deve ser, mas que essa realidade, no final do dia, se sentir sozinha, é muito real, sabe? Principalmente quando você é meio que a única, tipo, dentro do seu ambiente, sendo a única que está fazendo o que você faz. No final, não tem nem com quem você desabafar tanto, porque as pessoas, o lugar de acolhida não vai ser um lugar que as pessoas vão entender tanto o que você está falando, né? Então, tipo, eu acho que isso talvez, eu até já pensei muito sobre isso, talvez deva ser um lugar comum a todas as mulheres empreendedoras, essa solidão. Tipo, e por tudo ser muito particular, tipo, por mais que, sei lá, uma das meninas aqui fizesse exatamente a mesma coisa que eu faço, no final do dia, mesmo assim, vai ser solitário, porque, como eu falei, eu não sou mãe, sabe? Tipo, eu também tenho outras dificuldades que outra pessoa não tem. Tipo, no final do rolê, cada pessoa vai ser uma coisa única e que até as dores vão doer em intensidades diferentes em cada uma, né? Então, tipo, eu, como empreendedora, sinto muita dificuldade nisso também. E também, sempre que chega o final do dia, eu fico com a sensação de que, caramba, eu já fiz tanto, mas ainda tá faltando tanto, sabe? Tipo, eu planejei hoje, vamos dizer, eu tenho 10 urgências para fazer, mas eu só fiz 5. E as outras 5, tipo, daqui para amanhã vai surgir mais e, tipo, e vai faltar muito. Sempre essa urgência e essa agonia de ter tanta coisa e tá tão sobrecarregada. Tipo, e eu tô falando assim de um ambiente de que, tipo, eu chego em casa e eu tenho a comida pronta, sabe, para almoçar. Então, eu imagino como deve ser para vocês, né? Então, eu queria também pegar o gancho que realmente eu também me sinto solitária. E assim, eu já tentei colocar, eu até me emociono, porque assim, eu já tentei colocar uma sócia, e aí ela não tinha a mesma perspectiva de vida que eu em relação à saúde, ela só queria saber em relação ao financeiro. E aí a gente acabou desfazendo a sociedade, porque assim, se não tem o primordial, porque a gente abre a nossa empresa para ter aquilo que a gente faz, que a gente quer, né? Correr atrás daquilo que a gente tanto almeja, e a pessoa não é junto com você, ela não vê essa necessidade que você vê em relação à vida, então é algo que não funciona. Então, assim, eu me sinto muito sozinha. Desculpa, gente, eu também sou chorona igual a Jane. Eu me sinto muito sozinha no final do dia, porque, assim, querendo ou não, eu trabalho entre a família. Na minha família não tem mulheres trans, né? Eu tenho esse contato agora, depois da minha empresa. Então, assim, ninguém que precisava cuidar a NECA, eu tinha esse contato, então estou tendo tudo agora. Então, assim, eu acho isso muito acaba me sobrecarregando, porque eu tenho filhos em casa. O filho menor tem 6 anos, e aí tem essa história de cuidar da criança, de casa, dar atenção, e você sozinha tem que cuidar da empresa, né? Não sou costureira,
Então, assim, é muita correria para uma pessoa só. Só que você tem que avaliar se vale a pena você colocar alguém na sua empresa ou não. Porque se é para colocar qualquer pessoa, é melhor ficar sozinha. Então, assim, eu sinto essa dificuldade. Muita, muita, muita. Entendeu? Mas não penso abandonar a Trux de forma alguma. Podem pensar o que quiser de mim. Como eu falei, vão ter que me engolir, né? Tem pessoas que me acham... aliás, tem pessoas que me julgam como uma mulher trans. Eu não vejo nada de mal nisso, porém, eles acabam falando isso de mim já para tentar me diminuir. É uma forma que eles acham que vão me diminuir, porém, quem dera se tivesse nascido uma estrela, né, uma trans. Então, assim, é muito complicado ser negra, mulher, da Zona Leste, porque eu sou do extremo leste de São Paulo, sou da periferia, e com produto LGBT. Nossa, gente, vocês vão me acabar aqui hoje, todas incríveis, né? É verdade. Só pegando o gancho também, né? Vou aproveitar para pegar o gancho. Eu sou chorona eu também, horrorosa, né? Horrorosa, assim, que eu digo na questão da emoção, que às vezes eu deixo também, assim, ser emotiva demais. Mas é verdade, uma realidade. Para falar a verdade, a minha equipe, a maioria também são mulheres, não que eu exclua homens, mas é porque acaba tendo mais, né, mulheres no decorrer da nossa jornada. E como o Jaque, né, e Silvana estava falando, né, nós mulheres temos realmente muitos, mas muitos papéis dentro da sociedade, né, assim, estabelecidos na sociedade. E eu tenho uma das minhas colaboradoras, né, ela é mãe, faz os serviços dela, né, e ela uma vez me perguntou, Jane, deixa eu te perguntar uma coisa, assim, uma coisa mais pessoal. Como anda teu casamento em relação ao teu cargo? Porque toda vez que eu te vejo, tu tá na rua, tu tá correndo, tu tá na frente de tudo, organizando tudo. E como é que tá teu casamento em relação a isso? Aí ela fez, porque eu conheço muitas pessoas que nem você, que ou a maioria são separadas ou que vivem um casamento só por levar. Eu falo isso porque eu não tenho filhos, eu só sou casada, né? Então eu tenho que falar esse tipo de experiência. E eu falei para ela, meu casamento é normal, porque quando eu me casei, né, é uma coisa também que nós mulheres não somos tão educadas a fazer, né? Mas quando eu me casei, eu fui muito aberta em relação a quem eu era, né? E aos meus planos. Mas quando eu casei, eu tinha um tipo de rotina, e depois que comecei a Line, né? Minha rotina mudou da água para o vinho. Mas mesmo assim, eu considero o meu companheiro como um companheiro mesmo de vida. Ele está comigo para o que der e vier, porque ele acredita em mim, nos meus sonhos. Né? Mas o que é que eu quero trazer em relação a isso? É que nós, mulheres, não podemos nos limitar ou nos martirizar, porque a gente não consegue dar conta de casa e, ao mesmo tempo, dar conta do trabalho. Tá? Eu fico imaginando as mulheres que têm filhos, né? Porque eu já sou meia louca, só assim, sendo casada, praticamente vivendo como namorada, né? Eu fico imaginando as mulheres que têm filhos. A questão de ser mãe, educar, né? Ser empreendedora. Então, eu me coloco, sim, no lugar de vocês. Eu não consigo nem me imaginar, para falar a verdade. Só tem a pressão, né? Porque eu acho que quem é casado assim há mais de 5 anos, o pessoal já começa. Cadê os meninos? Cadê os filhos? Aí eu faço, depois. Né? Ainda tem isso, né? Que a gente tem que ter filho, né? Talvez você nem possa ter filhos ou não queira ter filhos, mas você é obrigada a ter, porque as pessoas acham que você é obrigada a ter filhos por ser mulher, casada, né? Enfim. Mas uma coisa que eu falei para ela, eu digo, eu acho que nada pode limitar a gente. Se é aquilo que você acordou, certo? É acordado entre você, o seu esposo, você e sua família, e você tem uma coisa muito fixa na sua cabeça, você tem que
se adaptar e também não se cobrar. Uma coisa que eu aprendi é não me cobrar tanto, certo? Em relação a algumas coisas. Porque se eu começar a me cobrar tanto em relação a todos os papéis que eu preciso cumprir, eu nunca vou dar conta de nada, eu vou ficar louca. Então, é uma coisa que eu desenvolvi, é dar uma de doida. Eu vejo uma coisa ali que eu vejo que eu posso resolver depois, eu vou resolver depois. É uma bomba, até a Jéssica brinca comigo. Jéssica faz, Jane, tu é muito calma. Eu digo, não sou calma não, minha filha. Eu sou doida mesmo. Eu dou de doida. Eu digo, peraí, relaxe, volto para mim, depois eu vou resolver aquilo, mas tudo no seu tempo. Porque nós mulheres, fomos educadas que nós somos multitarefas, mas nós somos humanas, tá? Nós temos também um limite. Então, a gente tem que aprender, sim, que o nosso papel é onde a gente quiser, e nós precisamos separar o nosso dever, tirar essa responsabilidade, essa taja. Eu tenho que dar conta de tudo. Não precisa dar conta de tudo, certo? E realmente poder compartilhar com alguém quando você pode. Eu não me sinto sozinha porque eu tenho a Jéssica, tá? Eu concordo com vocês que é muito difícil se sentir sozinha no final do dia, porque é uma coisa que eu escuto de várias amigas empreendedoras, porque elas são sozinhas. Eu não me sinto sozinha porque eu tenho alguém que compartilha do mesmo pensamento que eu dentro da empresa, então isso é maravilhoso. Eu digo que é um privilégio que eu não tenho nem como agradecer. É uma coisa que transborda, tá? Desse privilégio. Mas, mesmo tendo quem compartilhar, uma coisa que eu aprendi é a não me cobrar tanto, mesmo que haja cobrança, seja por parte da sociedade e seja por parte também de alguns conceitos que eu ainda tenho na minha cabeça, né? Eu aprendi isso para não surtar, mas é uma coisa que eu estou tentando me adaptar também. É isso que eu queria deixar aqui para vocês, assim, das experiências e das coisas que eu escuto no meu dia a dia, né? Muitíssimo obrigada, Jane. Você trouxe esse ponto dessa demanda que vem de fora, que a gente muitas vezes reforça também, que é essa ideia de que a gente tem que dar conta de tudo, e como isso é pesado, porque isso tem a ver com esse mundo que a gente vive, que está demandando da gente um monte de coisa, né? Esse cuidado que é esse trabalho não remunerado, esse trabalho invisível, né? Imagina, cuidar de 4 filhos, cuidar de um filho, cuidar da casa, cuidar nesse contexto de pandemia, né? Das muitas pessoas que estão adoecendo, a gente sabe que são as mulheres, sobretudo, que assumem, né, esse lugar, e a gente pensar quem cuida de quem cuida, né? Esse é sempre algo que a gente precisa pensar. Eu acho que essa discussão sobre a economia do cuidado, sobre a gente pensar como valorizar também essas realidades. Se a gente pensar, gente, imagina o que acontece no mundo, né, se o trabalho do cuidado ele deixa de existir. Não tem mais mundo, né? Amanhã, inclusive, né, vai ter uma conversa, né, em que o Porto Digital vai participar, Marcela Valença, que é nossa superintendente de pessoas e, né, coordenadora do Minas, que é organizado pela Escola Rap, junto com o Porto, Mulheres e Carreira, o mito de fazer tudo. Tá lá, inclusive, quem quiser, né, acessar, lá no Instagram do Minas, que é Porto Digital Minas, tem lá a informação, quem quiser participar, acho que é uma conversa boa, que dialoga muito com isso que a gente, né, tá conversando aqui. E eu queria, de verdade, assim, reforçar que a ideia, né, dessa conversa, como todas as conversas que a gente vai fazer nas próximas semanas, é que elas sejam, né, um primeiro momento de articulação, né, de a gente se conhecer, de a gente se aproximar para pensar juntas, né, como fortalecer, né, os programas, as ações que a gente está coordenando e organizando para que a gente possa, de verdade, né, se fortalecer e fortalecer esse empreendedorismo feminino numa perspectiva de um empreendedorismo empático, um empreendedorismo, né, inclusivo, um empreendedorismo que dê conta dessas realidades, né, e que fortaleçam essa ideia de desenvolvimento que paira, né, na economia como algo, de fato, que faça bem, né, para todas nós, né, para todos nós, nesse processo. Então, eu queria, né, eu vou aqui correndo para o final, porque eu sei também das horas de vocês, poderia ficar aqui a noite inteira, né, conversando com vocês. Agradecer mais uma vez pela participação de todas vocês, dizer que o Armazém da Criatividade está disponível, está
de verdade disponível para construir junto com cada uma de vocês, né? E com quem está aqui também participando dessa conversa com a gente, que tem interesse, né, pelo tema, para que a gente possa ir pensando nas estratégias de fortalecimento juntas, né? Então, deixo aqui aberto esse espaço final, né, para que vocês possam, né, compartilhar o que vocês queiram, porque vocês são incríveis, gente. De verdade, eu fico muito motivada. Eu vou dormir hoje muito motivada, uma cabeça a mil, pensando como é que nesse lugar que a gente está no armazém, a gente pode fortalecer nesses processos que vocês desenvolvem. Só agradecer a vocês pelo que vocês fazem aí pelo mundo, de verdade. Alguém quer compartilhar algo? Algumas palavrinhas finais? Bom, quer falar primeiro? Eu só quero... Pode falar, Silvana, fica à vontade. Não, só vou agradecer mesmo. Obrigado pela participação, muito obrigado pelo convite. Vocês também, adorei conhecê-las. E o que tiver precisando de mim é só entrar em contato. Minhas redes sociais é Silvana Trux Oficial e a minha marca é Trux Oficial. Eu também quero agradecer ao Armazém, quero agradecer pelo convite, pela oportunidade, assim, de conhecer as meninas, de reencontrar, né, Jane, que a gente já se conhece, de outros carnavais, de poder conhecer projetos tão inspiradores, assim, eu realmente estou muito, 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 muito encantada com a história de Silvana, assim, já segui, já fiz um curso inteiro do projeto dela. Não desista, existem muitas pessoas mesmo precisando de você, tem pessoas que nem sabem que precisam de você. E estou à disposição de todo mundo que precisar, né, como empreendedora, de conversar, de trocar bater um papo, e é isso, assim, eu acho que a gente precisa se unir sempre, se fortalecer sempre, porque o sistema não é a nosso favor, né, o sistema não está correndo a nosso favor, não está para facilitar para a gente, e a gente só vai conseguir dar passos mais largos e mais amplos e encontrar nossos espaços, novos espaços, e com união, com empatia e com muita, 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 muita garra. Então, estou por aqui, meu Instagram é Jaque Tambu e o meu Instagram da produtora é o tambus.cc. É uma comunidade criativa, é uma comunidade. A gente quer se encontrar, a gente quer se abraçar e quer fazer esses encontros, sejam eles virtuais, sejam eles com vacina, e a gente se encontrando e se abraçando, mas vamos se encontrar, vamos dar um jeito. Georgia, Jane, vocês querem falar algo mais? Eu quero, é que eu achei que a Edna ia falar alguma coisa, mas eu queria agradecer também pelo convite. Eu amei conhecer vocês. Eu já conhecia mais ou menos de vista Jane, porque acho que eu já tive no Encontro Minas presencial, acho que em 2019 ou talvez 2018, lá no Armazém, e eu lembro de tudo e lá. Tu estava falando lá e eu lembrei, e aí foi ótimo estar aqui de novo, porque agora que eu estou nesse meio, com certeza eu vou precisar algum dia do teu serviço, né? E aí, tipo, foi muito bom conhecer vocês. Também amei conhecer a história de Silvana. Quando saiu a divulgação, eu também dei uma olhada, mas eu não tinha entendido muito bem. Tipo, eu não fui tão a fundo como o Jaque também, mas eu tô, assim, passada com tudo isso. É muito incrível mesmo, tipo, sério, continue. Com certeza vai dar certo. E eu amei. E também queria dizer que eu tô aberta, assim, meu Instagram é Georgia Félix, e o Instagram da minha empresa é Norpa, com 2P e underline no final, 4 underline, e aí eu tô super aberta. Quem quiser conversar comigo também, dar dicas, até porque minha empresa tá muito no começo. Eu tô super aberta a quem quiser, tipo, mostrar alguma coisa, alguma ideia nova, principalmente dessa parte de desenvolvimento sustentável. Eu ainda estou tanto aprendendo quanto melhorando, tudo na base do possível, das 24 horas do dia que eu tenho, eu faço tudo para avançar cada vez mais, e aí, tipo, eu tô super aberta, quem quiser conversar comigo, pedir ajuda, ou vocês me dar ajuda, que eu realmente tô aceitando bastante, tô aqui. Mas muito obrigada mesmo, eu amei conhecer vocês. Gente, eu vou falar também, né? Então, eu quero agradecer também o convite. Eu amo estar em bate-papos
Sim, eu amo trocar experiências, eu amo realmente essa vida, sabe? Também acho que nós, como mulheres, né, mulheres empreendedoras, nós precisamos ser unidos, né, ser unidas. Eu acho que não existe concorrência quando no mercado nós precisamos nos unir para que possamos fortalecer, né, nossa profissão, né, nosso ser, e cada um vai ter seu lugar no mercado. Então, eu sempre deixo a porta do ateliê aberta para todos que queiram chegar, certo? Então, Georgia, se você também estiver precisando assim, de um apoio em questão da sustentabilidade, Jéssica foi uma das primeiras pessoas a estudar sustentabilidade como metodologia de upcycling, certo? Na Federal. Então, Jéssica tem muito material para poder te falar, certo? E eu também fico à disposição. E obrigada a todos, obrigada, Manu. Manu também me ama ouvir falar, né, Manu? Porque eu falo pelo cotovelo, né? Pelos cotovelos. Tem uma oportunidade, eu estou falando. Eu nasci bem para falar. Então, Silvana, também foi um prazer lhe conhecer, certo? A tua jornada. Como eu disse, eu conhecia você do Shark Tank e eu também achei muito interessante o teu projeto. Sucesso aí na tua carreira e estamos juntos, tá? Precisando, estamos aqui. Já que foi um prazer te reencontrar. Né? Já que sempre estava apoiando, né, Jaque? Direto ou indiretamente o nosso projeto. Era muito choro, né? Mas deu certo no final. Então, muito obrigada, gente. Um cheiro bem grande. E até a próxima. Gente, muito obrigada, de verdade. E na próxima semana a gente está aqui, só reforçando com todo mundo, que a gente vai falar sobre mulheres na ciência e tecnologia, na semana seguinte, mulheres na economia criativa, e a gente continua junto aí de muitas formas. Obrigada, gente. Boa noite para todo mundo. Vocês são demais. Boa noite.